Avisa logo! Pode ser que o governo do estado da Bahia, nas próximas semanas, volte a adotar aquela medida chata de pedir comprovante de vacinação para você entrar em ônibus, acessar o saque, repartições públicas, eventos com aglomerações, metrô, qualquer lugar que tenha uma aglomeração de pessoas. O motivo disso é o aumento dos casos da nova variante, que é uma variante da Ômicron, e aí já complicou bastante, o aumento de casos de teste positivo na Bahia, também o aumento de internação. Tudo isso faz com que o governo comece a pensar na possibilidade de exigir para o estado da Bahia e recomendar que as prefeituras do interior também adotem de novo aquela regra bem abusada de você ficar apresentando um comprovantezinho de vacinação completa. Outro fator que está estimulando o Conselho de Saúde e os cientistas que orientam o governo do estado para tomar essa decisão ou não é o fato de que a terceira dose está com uma baixa cobertura. Apenas 69% do público-alvo no estado da Bahia tomaram a terceira dose. E a Bahia já está na quarta dose de reforço da quarta dose. E tem muita gente que não tomou nem a terceira. Então 70%, 69% de adesão é um número muito baixo. Um outro fator é que já existe vacina para maiores de 6 meses de idade, crianças com 6 meses de idade, menores de 5 anos de idade, mas essas vacinas também ainda não chegaram para todos os municípios, nem para todos os lugares. Então esses fatores têm gerado um aumento nos casos de Covid positivo na Bahia e também um aumento no número de pessoas que estão indo a ser internadas. Tudo isso junto faz com que o governo tome a decisão, pode ser que essa decisão seja tomada esta ou na próxima semana, de voltar a exigir comprovante de vacinação para acessar repartições públicas, lugares com aglomeração, restaurantes, enfim, ônibus, metrô, tudo isso que a gente já viveu durante um bom período e foi bastante chato. Bom, segundo as análises feitas, essa é a medida mais eficiente, que é a vacinação, é mais eficiente do que lockdown, do que fechar as coisas, de que todos os outros. Mas, se essa medida não funcionar bem, obviamente, medidas mais drásticas serão tomadas, como a gente já viu naquele período. A grande pergunta é: por que a gente está de novo nessa mesma situação? Será que o problema é o vírus ou o problema é o nosso comportamento? De novo, o nosso comportamento. Lembre que a gente está saindo de um período de eleições e, de novo, parece que na eleição, tipo, o político acha assim, o vírus sabe que é período eleitoral, então ele não se mete, ele deixa o pau comer solto, deixa todo mundo se aglomerar. Então, a gente sabe que, na verdade, isso não é assim, né? Eles mesmos que tomam as decisões, dizem, agora que é política, a eleição, a gente tem que ir pra rua, tem que se misturar, então deixa essas regras pra lá, depois da eleição a gente pensa nisso. Depois da eleição. Toda vez é assim. A gente viu isso em 2020, no auge da pandemia, com gente morrendo e aquela confusão toda, e mesmo assim, a política aconteceu, as caminhadas políticas ocorreram, as carreatas aconteceram, os comícios, os showmícios, as reuniões, tudo aconteceu do mesmo jeito. Acabou a eleição, pronto, fecha tudo, para tudo. Então é tudo muito pela sua conveniência, pela conveniência do político. E isso faz com que a sociedade perca o respeito pelas imposições que esses políticos colocam. Como, por exemplo, a proibição de não circular, de lockdown, de evitar aglomeração. Já que eles não se dão o respeito, eles manipulam as regras do jogo para que eles sejam beneficiados neste momento, mesmo sabendo que aquilo terá consequências mais adiante. Então a população, quando vê essas regras, não vou fazer não, porque na política foi desse jeito, na eleição liberou tudo, na eleição não tem Covid, né? Na eleição não tem pandemia, né? Essa é a grande questão. Então, quando os gestores políticos tomarem vergonha na cara e, de fato, eles cumprirem as regras que seja igual para todo mundo, talvez a sociedade comece a se preocupar um pouco mais. Mas isso não faz com que cada um de nós tome a decisão que bem entender. É óbvio e está muito claro que o Covid está voltando, as pessoas devem evitar certas situações e, se possível, se vacinar. Se você não tomou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, tome aí a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira dose, mantenha-se atualizado para que você não tenha problema. Mas, sabendo que a falta de vergonha na cara de governadores e prefeitos, no momento de eleição, faz com que a sociedade não respeitem as suas regras e imposições. Tem uma frase que diz assim: quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Avisa logo.